Olá, eu sou Anderson Moderno. Vamos demonstrar aqui como utilizar a ferramenta administrativa de sites para a criação de novas notícias com imagens e publicá-la na capa. Então vamos acessar aqui o nosso painel de controle, informar nosso login e senha. Este login e senha nós enviamos por e-mail. Acesse a aba Conteúdo, Gerenciamento de artigos. Vamos criar um novo artigo. O título do artigo, a livre escolha, eu vou fazer aqui um exemplo desse artigo que eu tenho feito aqui no Word, que é um exemplo. Então eu vou colocar aqui exemplo de artigo. Vou selecionar a categoria que pertence a notícias. Vou copiar meu texto. Vou dar um Ctrl C. E aqui na hora de colar, eu clico com o botão direito do mouse e escolho como colar como texto simples. Por quê? Porque se eu colar diretamente, eu der um Ctrl V, ele vai colar todos os caracteres especiais do Word, e isso não é legal na internet. Aqui eu faço um Ctrl V, ele vai colar o texto que eu copiei. Eu insiro, ele automaticamente vai vir aqui. Aqui está todo o conteúdo. Vou salvar. O artigo salvo com sucesso. Vamos clicar aqui em visualizar site. Ele vai abrir numa nova aba. Nós podemos ir ali em notícias e verificar que o nosso novo artigo está lá. Para melhorar esse artigo, eu volto aqui na aba de edição. No primeiro parágrafo, aqui no final dele, eu vou inserir essa linha. Inserir ler mais. O ler mais vai permitir que o artigo fique compacto na visualização. Então, se eu voltar lá na aba de notícias e atualizar a tela, eu vou notar que eu tenho texto introdutório. E se eu quiser ler mais, eu clico aqui. Eu vou conseguir ler o texto completo. Voltando aqui na aba de notícias, ainda falta eu inserir a imagem. Uma das técnicas que temos para colocar essa imagem aqui na internet é clicando com o botão direito em cima dela no Word. Vamos salvar a imagem. Eu vou salvar a imagem na mesma pasta que está o documento. Eu vou colocar o nome da imagem como exemplo. Então está aqui a imagem salva como exemplo na mesma pasta onde estava o documento. Essa é a imagem que nós vamos utilizar. Aqui na área de edição, eu clico no começo do parágrafo onde eu quero inserir minha imagem e vou clicar aqui em inserir e editar imagens. Abrir o gerenciador de administração de imagem e vou selecionar uma pasta qualquer aqui, vou colocar em fotos. E aqui dentro de fotos eu vou pedir para enviar. Eu vou procurar no meu computador. A foto exemplo. Vou pedir para abrir. Ela vai ficar nessa lista. Eu peço para carregar. Ela está carregando. A imagem está aqui, pré-visualização dela. Eu vou clicar em cima da imagem, que ela já está em negrito. Ela preencheu automaticamente essas informações. Essas são as dimensões da imagem. Como eu quero uma imagem um pouco menor, eu não quero ela desse tamanho. Eu quero ela tal qual eu vejo aqui no meu texto. Então eu vou pedir aqui, nessas dimensões, manter proporcional, eu vou alterar a largura para 150 pixels. E quando eu clico aqui em altura, ele automaticamente já preenche. Uma vez feito isso, eu vou pedir para inserir a imagem. Está aqui a imagem. Mas ainda o texto não está alinhado da forma como eu desejo.
ao lado da imagem. Eu poderia deixar ela assim, mas eu quero que o texto fique alinhado. Então eu vou clicar na imagem, vou pedir para editar a imagem, clicando aqui sobre o mesmo botão. O alinhamento, eu vou jogar o alinhamento à esquerda. Então a imagem vai ficar alinhada à esquerda. E eu vou colocar uma margem de 10 pixels, para que o texto não fique grudado. Aqui ele demonstra bem como vai ficar. Ó. Se eu colocar aqui menos pixels, 5, ele demonstra. Eu vou deixar 10 pixels. Vou pedir para atualizar a imagem. Vou salvar. Podemos ver aqui notícias, vou atualizar a tela. A notícia ficou como eu queria. Se eu entrar no detalhe dela, em ler mais, ela ficou exatamente como eu propus. Agora, para completar, aqui na Home, eu vou substituir essa notícia desse slider por essa que eu acabei de cadastrar. Então, voltando aqui na área administrativa, eu posso fechar o artigo. Eu venho em extensões, gerenciador de módulos. Eu encontro o módulo de Slide Home. O módulo de Slide Home já possui configurado as notícias principais. As principais notícias, eu vou alterar essa primeira. Então aqui, o título passa a ser um título customizado. E eu vou colocar o título, exemplo de artigo. Eu vou definir uma descrição custom. A breve descrição vai acompanhar esse primeiro parágrafo que a gente destacou. Vou pegar um pouco menos de texto. Vou dar um Ctrl V aqui. A imagem, eu vou trocar essa imagem. Não é mais esta imagem que eu quero. Então eu vou clicar aqui, Select Image. Vou na pasta de fotos. A minha imagem ainda não está aqui. Portanto, eu vou subir a imagem que eu desejo. Enviar arquivo. A imagem que eu quero é essa daqui. Tá? Eu já deixei nela as instruções de tamanho. 448 por 299. É muito importante que a imagem tenha esse tamanho. Eu vou iniciar o envio. O envio foi completo. A imagem está aqui. Eu vou clicar nessa imagem. Ele automaticamente preencheu aqui a informação. E vou colocar em inserir. Podemos ver aqui que a imagem já está aqui. O link, quando for clicado, eu vou colocar aqui no link customizado. Vamos pegar aqui a notícia. Ler mais. Esse é o link dessa notícia. Vou colar ele aqui. E vou salvar. Após realizar todas as alterações com sucesso, vou vir aqui na home page. E está aqui, nosso artigo cadastrado. A imagem 448.299, o exemplo de artigo, o texto. Tanto clicando na imagem como nesse botão, ela me remete ao conteúdo.